Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes o poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandálias e que não levasse 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem e nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunha contra eles. Então, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsava muitos demônios, curava numerosos doentes, ungindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos neste tempo comum, 4ª semana, fazendo este itinerário catequético, aprendendo do Divino Coração a sermos bons cristãos católicos. E hoje temos a graça também de celebrarmos São Brás, bispo e mártir. São Brás, portanto, como o próprio título já diz, né, era bispo na região da Armênia, naquele momento. Hoje, se não me falha a memória, é a mesma região onde nós encontramos a Turquia. E ele sofreu a perseguição também de um dos imperadores naquele mesmo momento. Acontece que, defendendo a verdade de Jesus Cristo, o tempo todo alguém está tentando matá-lo, retirar da frente dos projetos malignos de alguma forma, né? Também nós, quando nos colocamos contra o demônio, contra o pecado, contra o mundo, ou seja, nadando contra a correnteza, fica sempre mais difícil. Sempre torna-se um pouco mais complexo esse caminho, este itinerário, né, ao nadar contra a corrente. Assim é a vida do cristão. Nadar o tempo todo neste mundo contra a correnteza das águas, que está o tempo todo tentando nos afogar, o tempo todo tentando nos arrastar novamente para outro lado. É como se fosse um grupo de pessoas que estão vindo correndo desesperado para pegar um ônibus ou pegar um metrô. Não sei se vocês já viram aquelas reportagens ou coisas assim, né? Descendo todo mundo e uma só querendo subir ou coisas semelhantes. Ela não vai conseguir ou é atropelada quase, né? Eu me lembro, teve uma reportagem, se não me engano, um rapaz estava fazendo reportagem, um jornalista, e ele estava tentando falar, né, que a escada rolante tinha quebrado, e todas as pessoas atrasadas descendo a escadaria, e ele falou, vamos tentar falar com alguns populares. E ele começa a falar com um, e aí essa pessoa ignora, aí tenta falar com outra, essa pessoa ignora, porque está todo mundo atrasado. Até que ele pergunta para um outro, o que você acha do que está acontecendo? E ele diz assim, eu acho que você está atrapalhando a passagem da gente. Essa pessoa responde, né? É assim também a vida do cristão, atrapalha a vida dos outros. Não porque você quer atrapalhar a vida do outro, mas porque talvez o modo de você viver, de nem falar nada em relação ao outro, mas só o fato da gente brilhar a luz de Jesus já incomoda. Já faz com que, acho que você está atrapalhando o meu caminho, acho que você não deveria estar aqui, por isso eu preciso te matar, eu preciso te cancelar, eu preciso te retirar do meu caminho e coisas do tipo, como nós temos visto crescer ultimamente.
porque é diferente, eu não quero, excluo, e ainda quero que todo mundo exclua também. Eu quero que todo mundo concorde comigo, e coisas semelhantes. Assim acontece, né, com São Brás, naquele momento, e tantos outros cristãos católicos que naquele instante eram tidos simplesmente como do contra. Meus irmãos e minhas irmãs, se o mundo começa a bater palmas para mim, concordar conosco e coisas semelhantes, significa que a gente já entrou na mesma onda, a favor da correnteza e não contra ela. E nós precisamos, se somos cristãos, buscar a fonte de um rio e não a sua foz, né? Não o seu final, né? No sentido de que o final vai encontrar, se a gente conhecer, por exemplo, a foz do Rio Iguaçu, né? Significa que você vai encontrar talvez a garganta do diabo, quando nós deveríamos buscar o Senhor, que é fonte de água viva. Por isso que a liturgia de hoje nos ensina coisas tão profundas e preciosas. Notem a primeira leitura que ouvimos, que é do primeiro livro dos Reis. Lembram-se que já tem algumas semanas que nós estávamos escutando a leitura do profeta Samuel, primeiro e segundo livro, e agora nós começamos o primeiro livro dos Reis. Sabiam que na verdade é tudo um livro só? E aí, como estava muito comprido, eles pegaram, dividiram o livro em 4 e colocaram esses nomes. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis. Mas é tudo o mesmo livro, né? Inclusive, se você observar, no segundo livro de Samuel, nem fala de Samuel, né? Samuel já até morreu, já está falando do profeta Natã e vai adiante, né? Então é só uma divisão para a gente se encontrar melhor, porque senão ia ter muito capítulo, né? E a gente ia ficar meio que perdido no meio daquele tanto de capítulo. Não podemos nos esquecer também que na época era tudo escrito na mão e tudo mais, então não tinha aqueles rolos gigantescos. Imagina escrever aquele livro daquele tamanho. Então eles dividiram em 4 livros, e estes capítulos direcionados então, e que tratavam sobre o tempo do reinado, tempo que Israel foi governado por reis. Então, terminamos anteontem aquele trecho, né? Até onde, digamos, governa o rei Davi. Lembram-se que terminávamos anteontem aquele momento que Absalão, um dos filhos de Davi, que se revolta de alguma forma e acaba tomando posse, começa ele mesmo a reinar e expulsa o seu pai e todo o povo, né, toda a nobreza de alguma forma de Jerusalém. E então Davi cabisbaixo, imagina como que vai matar o próprio filho para depois tomar posse de novo e coisas assim, e não funciona, até que acontece de fato que Absalão é morto, né, e é essa passagem que nós escutávamos anteontem. E aí então Davi chora de tristeza por conta do filho que foi assassinado, mas também se alegra porque precisava terminar o seu governo, precisava completar o seu governo. E o Senhor tinha prometido que ele seria aquele que a sua descendência iria governar Israel até o fim dos tempos. Não só por isso que Jesus mesmo é da descendência de Davi. E Davi ficou até preocupado, como que Absalão, agindo desse jeito, vai ser minha descendência? Não vai funcionar, Deus não vai abençoar este reinado. E por isso então hoje ele começa a dar instruções para Salomão, que seria o rei de fato, né? Assumiria o trono de fato da descendência na sequência de Davi. Veja, aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Instruções. Irmãos e irmãs, nós precisamos permitir sermos instruídos para a graça. Instruídos para governar até as nossas vidas. Permitirmos que o Senhor nos conduza. É por isso que no início, né, no momento que estávamos fazendo a adoração ao Santíssimo ainda, o Padre dizia isso, né? Permitir que sejamos atentos à voz do pastor. Do pastor. Jesus está dizendo, está nos instruindo, e nós muitas vezes não estamos atentos ouvindo a sua voz. E por isso então diz o rei Davi ao seu filho, o futuro rei Salomão:
Vou seguir o caminho de todos os mortais. Gente, qual que é o caminho de todos os mortais? De Davi, meu e seu. A morte. Não tem jeito. Todo mundo vai seguir esse caminho. Lembra que o padre até rezava ontem, né? Para que nós não tivéssemos medo da morte. Rezávamos isso na missa de ontem. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando os seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Isso vale para mim e para você ainda hoje. Andemos no Senhor, de acordo com aquilo que Ele nos conduz, com todas as coisas que Ele clareia nossas mentes e nossos corações. Precisamos permitir e andar no Senhor. São Paulo vai dizer isso, né? Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Andemos na linha. Se o Espírito é quem impulsiona as nossas vidas, andemos na trilha do Espírito. Conforme o Espírito toca, a gente dança. É quase que isso que está dizendo também o rei Davi a seu filho Salomão. E assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, olha, se fosse Absalão, já não iria alcançar isso, né? Por isso que a preocupação de Davi. E Davi agora está dizendo, recordando Salomão: Salomão, olha, o Senhor me prometeu isso, não perca isso de vista. Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. Por isso, nós encontramos, né, Jesus, o último destes sucessores e que governa eternamente. Não só Israel enquanto território, mas todo o Israel de Deus, né? Toda a Jerusalém, todos aqueles que são descendência do céu, todos aqueles que querem e portanto são estrangeiros neste mundo e que se colocam diante da graça e do Senhor. E logo depois então Davi morre e é sepultado na sua cidade de Davi, que é Belém. E o tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos. E logo depois Salomão sucedeu no seu trono a seu pai Davi, e seu reino ficou solidamente estabelecido. E aí nós vamos meditando ainda alguns dias o livro de Reis. Mas algo que é importante ainda, antes de meditarmos brevemente também a vida de São Brás, é o evangelho de hoje. Jesus, que chama 12 e começa a enviá-los 2 a 2. Lembram-se que Jesus sempre está a enviar. Teve um momento que ele enviou 72. Agora ele envia 12. Ele está enviando-nos a sermos seus discípulos e tornar tantas outras pessoas seus discípulos. Por isso, a mim e a você há um convite, uma convocação: seguirmos o evangelho e sermos evangelizadores. Não é possível evangelizar sem antes ouvir e colocar em prática o evangelho. Dom Henrique Soares, falecido no último ano por conta da Covid-19, aliás, há 2 anos, né? Por conta da Covid-19, ele tinha alguma pregação falando isso, né? Quem não reza é ateu. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser diácono, pode ser seminarista, pode ser o Papa, mas se não reza, é ateu. E aí ele mesmo se faz a pergunta, né? Ah, mas Dom Henrique, como que pode, né? Ser ateu, mas se ele acredita. Ele dizia, e aí ele se colocava: se eu que estou dizendo tudo isso aqui, e não rezo, isso eu estou dizendo para a minha glória, para minhas coisas, então eu estou glorificando a mim mesmo, eu estou louvando a mim mesmo, portanto eu sou ateu. Irmãos e irmãs, quantas são as pessoas que se colocam nas nossas fileiras das igrejas, que até supostamente vêm à missa
que até supostamente se confessa, e até supostamente isso e aquilo, mas insistentemente no primeiro momento que nós temos lá, naquela folhinha em preparação à confissão, diz assim: não me esforcei em cumprir as minhas promessas de oração, ou não rezei mais e nem melhor. E toda vez está na mesma coisa, fica sempre na mesma pindaíba, nunca sai e dá passos, ainda que seja mínimo, gente. Mas a gente precisa sair do marasmo, precisa sair do nada para alguma coisa. Precisamos nos esforçar, precisamos nos exercitar na oração. E para isso a gente tem que se obrigar. O corpo não quer Deus, não quer Deus, né? A nossa inclinação ao pecado, a nossa inclinação à desobediência, a nossa inclinação àquilo que não vem da graça, faz com que pouco a pouco nós vamos negando o Senhor, nós vamos nos afastando dele. É por isso que o tempo todo a gente tem que ficar ajeitando as coisas. Hoje eu passava para visitar um amigo que tomou posse na paróquia São Jorge, da cidade de São Jorge do Ivaí. Inclusive, ele estava me dizendo, né? Assim, você acredita que eu sou palmeirense e vim parar na cidade de Corintiano? E eu não tinha entendido, né, o trocadilho. Eu falei, por que cidade de Corintiano? Ele falou assim, São Jorge, né? E essa brincadeira daí a gente acabou conversando, e ele foi mostrar que o círio pascal, né, estava tombadinho assim. E aí eu falei assim, é só você colocar um pedacinho de papel atrás para ele não ficar tombado, né? E coisas assim, para poder acertar um pouco a vela. A gente é igual aquele círio que fica o tempo todo tombadinho assim. E se a gente não cuida, se a gente não dá aquele acertãozinho, né? A vela vai queimando só de um lado e fica feia, toda escorrida só de um canto e coisas semelhantes. Irmãos e irmãs, precisamos o tempo todo dar aquele ajuste, o tempo todo ficar acertando, porque a gente tende ao pecado, mas nós não somos do pecado. A gente tende à desobediência, mas a gente só age na desobediência a partir da nossa libertinagem. Quando nós usamos a liberdade de modo errado, quando nós, inspirados pelo Espírito, dizemos, não sei se eu estou afim, sabendo que vivemos no Espírito, mas eu não vou, acho que isso é demais. Também, Frei Gilson, estes dias atrás, né, estava vendo algo, e ele dizia, em relação a isso, pessoas que às vezes diz, né, que, padre, aliás, não foi Frei Gilson, desculpe, foi Padre Paulo Ricardo, e ele dizendo assim, lá na Itália, quando ele esteve, uma pessoa conversando com ele, dizendo, padre, eu sou muito católico, minha mãe é católica, e me ensinou esta fé e tudo mais. Então, e o padre perguntou para ele, então você vai à missa todo domingo? Mas eu também não sou fanático. Irmãos e irmãs, percebam, a gente vai criando situações. Eu até sou católico, mas eu não quero ser fanático do meu jeito. Mas as mínimas, a exigência pouca para sermos verdadeiramente cristãos católicos, a gente não se impõe, a gente não se obriga, a gente se obriga a muita coisa. Eu coloco inclusive como sugestão para algumas pessoas que encontram dificuldade para vir à missa dominical, eu digo assim, se fosse o seu trabalho, você iria ou não? Porque para o trabalho a gente vai todos os dias, pelo menos de segunda a sexta ou de segunda a sábado, vai chovendo ou não, com vontade ou não, está calor ou não, com dor de cabeça ou não, com patrão bom ou não, todas essas situações a gente acaba indo para o nosso emprego. Agora, quando é para missa, mas eu não gosto desse padre, mas aquela situação eu não quero, mas a equipe de não sei o quê, a gente vai criando coisas e situações, enfim, quando em relação ao trabalho a gente se obriga. Nós precisamos educar o nosso corpo, nós precisamos educar a nossa mente, nós precisamos educar os nossos impulsos carnais, a nossa inclinação ao pecado para querer Deus.
E para isso nós precisamos ter o DNA do Senhor. Só que só tem o DNA do Senhor aquele que está em estado de graça, aquele que reza, aquele que busca comunhão, aquele que comunga, que aprende, que é instruído através da sua palavra, que permite ser alcançado pela boa notícia do reino através dos mandamentos, dos ensinamentos, das leis do Senhor. É assim que nós vamos tirando, compensando aquela inclinação que está em nós. É assim que nós compensamos e ficamos um pouquinho mais acertados em relação ao Senhor. E claro, em relação a nós mesmos. E é por isso então que Jesus dá a mim e a você poder sobre os espíritos impuros. Por que será que hoje em dia a gente não percebe tantas pessoas sendo curadas, por exemplo? Ou tantas pessoas que às vezes vivem em situações distantes do Senhor e nós não somos capazes de manifestar, de dar uma palavra, de fazer uma correção. A gente tem medo, mas o que o outro vai pensar? Mas se eu falar tal coisa, e se eu errar lá na frente? Gente, se eu ficar pensando no se eu errar lá na frente, eu não faço nada, eu fico deitado na cama o tempo todo. Eu preciso me esforçar, e se eu errar, bola para frente, levanta, junto, se apruma. O Pedro, errando, se converte, pede perdão ao Senhor e se acerta. Não podemos ser a espécie de Judas que simplesmente abandona o Senhor e não se converte, mantém-se, abandona-se no abismo da morte, do pecado, do erro, de Satanás. Ele mesmo que expulsou espíritos impuros, Ele mesmo que também curou pessoas, curou males, Ele mesmo se entregou a estes espíritos impuros e a estes males. Não foi isso? Aqui diz que Jesus chamou os 12. Quem são esses 12? Os apóstolos, inclusive Judas Iscariotes. E começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda, e aí vai dando recomendações. Eles foram, pregaram que todos se convertessem, mas ao passo que Judas até pregava que se convertessem, ele mesmo não se convertia. Ele mesmo não se permitia alcançar pela misericórdia do Senhor, pela autoridade que Deus deu. Por isso que o padre disse agora há pouco, recordando Dom Henrique Soares, quem não reza é ateu. Judas até fazia coisas de Deus, estava andando com Deus, mas não se permitia ser curado, alcançado, transformado, convertido por Deus. Muitos de nós que aqui estamos, andamos com Deus, falamos de Deus, participamos das coisas de Deus, mas não permitimos ser transformados, conduzidos, convertidos, vivenciando a misericórdia de Deus. E aí, minha gente, nós talvez estejamos nos conduzindo junto com Judas Iscariotes. Não permitamos isto. Se vivemos isso até agora, renunciemos, nos convertamos. Que o pecado que também nos sufoca, assim como uma espinha de peixe, também possa ser curado pela graça de Deus. E aí nós recordamos hoje São Brás. São Brás, bispo, como o padre já disse no início da homilia, de tanto incomodar, mas é associado a patrono da garganta, por conta de uma situação, uma criança que ficou sufocada e estava morrendo por conta da espinha de um peixe. Ele então rezando faz com que ela recupere a saúde e a espinha acabe não a sufocando mais. E por isso então nós rezamos invocando a sua intercessão em favor das doenças, dos males da garganta. Mas também nos esquecemos às vezes de perceber a pregação de São Brás, os seus ensinamentos,
aquilo que Ele nos conduz a retirar-nos da escravidão do pecado, a vivermos como pessoas que foram libertas da escravidão, da culpa, do erro, que Jesus já nos alcançou. São Paulo, lembra, o padre disse isso ontem também, é para a liberdade que Cristo nos libertou, e vivamos, portanto, como pessoas libertas. E São Brás foi atingido de muitas formas. O imperador decidiu que ele deveria ser morto, então tentaram matá-lo primeiro, prendendo ele numa estaca, num tronco, semelhante àquelas imagens que nós vemos de São Sebastião, né, que São Sebastião está com flechas. Prenderam ele num tronco semelhante àquele e esfolaram, né, foram cortando o corpo dele assim, abrindo frestas no corpo todo dele. Acontece que ele não morreu, ficaram indignados com aquilo e tentaram então pela segunda vez matá-lo, e então encheram-no de pontapés, de pedras e tudo mais, e ele pela segunda vez também não morreu. Então a terceira vez eles tentaram afogá-lo, e ainda assim, milagrosamente, não morreu. E aí sim, pela quarta vez, na tentativa de assassiná-lo, então, ironicamente, o patrono das doenças da garganta tem o seu pescoço cortado, é degolado, e então aí sim acaba vindo a morrer. Mas por que todo este itinerário, né, apesar de uma coisa tão horrenda, primeiro a gente perceber o ódio contra Deus. Lembram-se da história do contracorrente, né? Tem uma pessoa que está vindo contra a corrente, eu tenho ódio, então eu não quero, eu tenho que retirar do meu caminho, eu tenho que se afastar dessa situação. Ou por que você está vindo contra a corrente? Está todo mundo indo para lá, está todo mundo indo de tobogã diretamente para o inferno, e tem um que está tentando fazer o caminho inverso, que é muito mais difícil. Quando eu era criança, eu ia ao parquinho, de vez em quando que a mãe levava, e aí às vezes a gente brincava que tinha que subir o escorregador pelo lugar que descia e não pela escada. É muito mais difícil, muito mais difícil. Mas a subida para o céu é quase que isso, gente. É uma subida pelo lugar que todo mundo está descendo. E às vezes acontecia esses tromba-tromba, né? Alguém que estava descendo e alguém que estava querendo subir exatamente por aquele lugar. E é assim. Talvez, quem sabe, você consegue convencer aquele que está descendo a falar: filho, filha, o caminho é outro. Apesar desse ser o mais fácil, o caminho é de subida. O lugar da vida é para o outro caminho, é para o outro lado, é em direção ao céu. Então, a primeira coisa que nós vemos, né, nessas tentativas de assassinato contra São Brás, é o ódio contra Deus de todos aqueles outros. Mas também nós percebemos que ninguém tira a vida daquele que pertence ao Senhor. Ninguém. Pode ver que ninguém tirou a vida de Jesus. Ele a entregou. Também São Brás, entregando a sua vida em favor do Senhor da vida, então é que acontece o seu martírio, o sacrifício agradável ao Senhor. Que também nós, irmãos e irmãs, às vezes, alguns sofrimentos que se impõem a nós, alguns martírios que se impõem a nós, não rejeitemos, saibamos aproveitar, entreguemos as nossas vidas, assim como Jesus entregou na cruz, entreguemos as nossas vidas como São Brás entrega no seu martírio, e certamente nós conseguiremos provar para nós mesmos e para os outros a graça santificante que há em nós, a partir da fidelidade e da obediência. Que Deus venha em nosso auxílio, em nosso socorro, e vivamos como estas pessoas libertas, e assim também consigamos respirar, não sufocados pelo pecado e também por nenhum mal físico da garganta. Em um breve momento de silêncio, meditemos este evangelho, esta leitura.